Boto, muito obrigado pela presença aqui na CNN. Eu queria começar perguntando sobre a sua impressão inicial do Flamengo e do futebol brasileiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. As primeiras impressões são ótimas. O futebol brasileiro já era um futebol que eu conhecia bem através da minha trajetória em clubes que naquela altura compravam muitos jogadores aqui no Brasil. Portanto, é um futebol que eu conheço quase a fundo, mas estar aqui e viver isto por dentro e não por fora como eu fazia é especial. É especial e as primeiras impressões são mesmo muito boas. Do ponto de vista do time, do elenco, qual é o planejamento do Flamengo para a temporada? Qual Flamengo nós teremos no ano de 2025? Bem, a ideia, e não pode ser outra no Flamengo, é um Flamengo que seja dominador, que lute por todas as competições onde entra. O elenco dá-nos essas garantias. Nós não estamos muito ativos no mercado porque a principal preocupação nossa foi manter aqueles jogadores que se adaptam mais ao modelo de jogo do treinador, e isso nós temos conseguido, e isso dá-nos a tranquilidade de não termos que ser tão ativos no mercado. Como vinha dizendo, com este elenco, com a nossa ambição, temos que entrar em tudo para ganhar, sendo que a prioridade é sempre o Campeonato Brasileiro. O Flamengo se acostumou nos últimos anos a ser um time vencedor. Tem uma história muito vencedora, mas se pegarmos aí da última década para cá, depois de se reorganizar, depois de arrumar a casa, o Flamengo tem sido um time muito vencedor, 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, um time muito forte. O que leva a um nível de exigência muito grande e de expectativa muito grande do torcedor. Como é que vocês vão trabalhar para dosar a expectativa do torcedor com a realidade de um futebol muito competitivo, de SAFs que estão investindo muito pesado no futebol, com um futebol brasileiro que tem muitos protagonistas? Como é que vocês pretendem equilibrar esse processo de uma maneira geral? Bem, o Flamengo, por tradição, por dimensão, tem que ser um clube que a expectativa tem que ser alta. E nós temos que saber lidar com isso e não fugirmos de uma expectativa que é sempre alta. Que não só o nome do clube leva a isso, como o elenco que nós temos leva a que essa expectativa seja alta por parte dos torcedores, mas também por minha parte, por parte do treinador e até do próprio elenco. A nossa expectativa é de fazermos uma época com sucesso, sabendo que isto é futebol e que muitas vezes, mesmo fazendo as coisas todas bem feitas, a bola bate na trave, mas a expectativa, isto para dizer, nós não queremos baixar expectativas dos torcedores. Não seria digno daquilo que é a história do Flamengo. A expectativa tem que ser alta da nossa parte, da parte dos torcedores, e nós temos que saber viver com isso. Qual é a situação financeira do Flamengo hoje, Boto? Porque nós que estamos aqui há décadas no futebol brasileiro, já vimos o Flamengo numa pindaíba horrorosa, com o salário atrasado, com o pagamento atrasado, com dificuldade financeira, e depois vimos um Flamengo muito organizado. Um Flamengo que virou uma referência de organização, de casa arrumada. E assustou um pouco o futebol brasileiro nesse início de ano, quando veio a informação de que o Flamengo não tinha lá muita coisa em caixa para organizar a temporada. Como é que vocês receberam o Flamengo e qual que é a situação hoje financeira do clube? Eu não sou pessoa indicada para falar da área financeira, não é essa a minha área. A situação era uma situação, problema de como vocês chamam aqui, de caixa, não é? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E é para não chegarmos a essa situação que você falou antes, de salários em atraso, que nós estamos neste momento em alguma contenção. Essa contenção também se deve ao facto de nós
termos analisado o elenco, termos analisado aquilo que precisávamos e sabermos que não era preciso um investimento tão grande para que continuássemos a ser competitivos e correspondermos àquilo que é a demanda do torcedor. Mas há uma situação que não é a situação que se pensava que poderia ser, mas isso também não nos assusta. A grande questão é não deixarmos que o Flamengo entre numa situação que seja complicada. Você deu uma entrevista que chamou a atenção do Brasil inteiro e você disse o seguinte: olha, eu não vou contratar qualquer jogador apenas para dar satisfação para o torcedor e atender a uma pressão de curto prazo. Você foi muito franco, foi muito sincero nessa entrevista, e isso normalmente não é muito comum no futebol, de uma maneira geral. A maioria das vezes o dirigente acaba levado pela pressão da torcida, pela necessidade do aplauso. O dirigente acaba topando uma contratação para acalmar o ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu posicionamento. A questão normalmente é colocada assim quando os dirigentes não são profissionais. Eu, como profissional do futebol, dependo dos resultados. E os meus resultados vão ser em dezembro e não agora em janeiro. Há sempre esta questão política de se mostrar serviço no início de temporada para manter os fãs contentes. Essa normalmente não é a postura dos profissionais do futebol. É uma postura mais política, mais virada para os presidentes, ou para vice-presidentes. Eu não tenho essa, nunca tive e fui educado a não ter essa postura, porque muitas vezes cometem-se erros enormes ao querer agradar à torcida, a querer agradar à imprensa, a ganhar um espaço de tempo no início, hipotecando muitas vezes não só questões monetárias, mas também a parte desportiva. E eu acho que também já tive essa frase aqui no Brasil: eu quero ser... Nós na Europa temos muito o campeão da pré-temporada, da pré-temporada, e depois o campeão real. Eu prefiro sempre ser o campeão real do que o campeão da pré-temporada. Ou seja, você quer implementar no Flamengo um pensamento de longo prazo. Mesmo que no princípio passe uma imagem de austeridade que talvez desagrade no íntimo do torcedor, mas você acredita que a longo prazo esse é o melhor caminho para o Flamengo? Eu acho que é o melhor caminho para todos os clubes, porque contratar por contratar para agradar a ideia que eu tenho de muitos anos de experiência na Europa é que todos aqueles clubes que se deixam governar de fora para dentro normalmente não acabam bem. Os clubes são governados dentro e de dentro para fora e nunca de fora para dentro. E aquilo que nós temos é um planejamento que tem metas bem claras e essas metas só podem ser alcançadas em dezembro. Não é? Ninguém é campeão brasileiro em janeiro ou fevereiro, ninguém ganha uma Libertadores em março. Portanto, toda a nossa ideia é numa ideia, isto é uma maratona, de chegarmos frescos à parte final da maratona e podermos ganhar essa maratona e não gastarmos toda a energia agora e depois fazermos o resto da maratona a cair. O Flamengo tem um técnico muito jovem, é um cara hiper vencedor como jogador, como atleta, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de grandes equipes do futebol europeu, mas como treinador é muito jovem. Queria que você nos dissesse da sua impressão inicial desses primeiros dias de trabalho com o Felipe Luiz e qual a sua avaliação do potencial dele até a longo prazo para o futebol brasileiro. O Felipe tem uma característica, para mim, é fundamental para se ser um treinador de alto nível, que todos eles que chegaram a esse alto nível têm. É perceber que tudo aquilo que fez no futebol até agora vale muito pouco para aquilo que vai ser agora o futuro dele. Ou seja, isto quer dizer que o facto de ter sido um jogador de alto nível ajuda, como é óbvio,
mas não é decisivo. Há muita coisa que há que ser estudada, que há que ser aperfeiçoada, e a característica principal dele, para mim, aquilo que me chama mais a atenção, é ele ter isso bem presente nele, ser alguém insaciável naquilo que é o conhecimento, de querer ter conhecimento, de querer beber mais coisas. Isso é uma característica que é comum a todos os treinadores de alto nível. Por isso eu digo que, e eu normalmente não me engano em treinadores, ele vai ser um treinador de top mundial, e talvez vá ser o treinador que vai mudar a imagem que a Europa tem do treinador brasileiro. Acho que vai ser ele. Queria muito falar desse assunto com você. Treinador de futebol. Você é português e os técnicos de Portugal estão tomando conta do cenário do Brasil e estão fazendo muito sucesso no mundo todo. Desde o Mourinho, a gente tem uma geração extremamente vencedora, respeitada e com muito bons resultados. Por que o futebol português tem oferecido tantos e bons treinadores para o futebol mundial? O que vocês fizeram de especial por lá? Eu acho que há uma característica nos portugueses, nos treinadores, nas pessoas que estão ligadas ao futebol, porque se você reparar a quantidade de jogadores que Portugal forma também, para um país de 10 milhões de habitantes, é incrível. A quantidade de treinadores que estão por esse mundo fora com sucesso, para um país de 10 milhões de habitantes, é incrível. A quantidade de diretores, agora vocês no Brasil conhecem mais a mim, mas o Luís Campos é diretor do Paris Saint-Germain, o Tiago Pinto foi diretor da Roma. Há uma série de diretores portugueses também a trabalharem a um mais alto nível. E nós temos uma característica que eu acho que começou muito com o Mourinho, ou um bocadinho antes, talvez com o Carlos Queiroz, de uma sede de conhecimento, de debater ideias, de ouvirmos as ideias dos outros, de bebermos, de não termos nenhum preconceito quanto à nacionalidade. Nós, nos anos 90, no final dos anos 80 e dos anos 90, nós tínhamos uma quantidade enorme de treinadores brasileiros, bebemos muito deles também. Nunca houve nenhuma animosidade a termos treinadores estrangeiros, mesmo da escola da ex-Jugoslávia, e bebemos muita coisa deles, e é uma coisa no futebol português que, na minha opinião, faz com que nós tenhamos tido uma evolução muito grande nos últimos anos, que é um debate de ideias muito grande, e é um debate de ideias, não é um debate de pessoas. Não é eu não gosto do João, o João não gosta de mim, não. Eu tenho uma ideia diferente da do João, o João tem uma ideia diferente, vamos debater, vamos chegar a conclusões, vamos tirar o melhor de uma e o melhor de outra. Esse, para mim, é o grande segredo do crescimento do futebol português e principalmente dos técnicos. É impossível um técnico brasileiro de um time grande cair e alguém não falar do Jorge Jesus, seja no Flamengo ou em qualquer outro clube do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho da contribuição do Jorge Jesus para o Flamengo, para o futebol brasileiro e para essa abertura de portas para os técnicos do Brasil, para o mercado brasileiro dos técnicos de Portugal. O que o Jorge trouxe para o Flamengo e para o futebol brasileiro foi uma cultura de organização de clube que não me parece que seja muito comum no Brasil. Foi depois, dentro do campo, algum rigor tático que eu também não vejo, ou pelo menos não via quando assistia muito a jogos aqui no Brasil. Ele trouxe esse rigor, porque isso é uma das características dele, um rigor fora de campo e um rigor dentro de campo. E isso fez a diferença. Num elenco com muita qualidade, com esse tipo de rigor, tinha tudo para dar certo. Ou para dar errado, porque o jogador às vezes não assimila bem. Eu acho que tem muito do talento dele também de conseguir implementar isso, né? O Jorge, quando entra num clube, tem sempre um impacto muito grande. Há sempre uma resistência inicial
mas ele tem sempre um impacto muito grande e normalmente, sabe, a minha experiência diz-me que os jogadores e os bons, quando percebem que o que estão a fazer, mesmo não sendo muito do agrado, os ajuda a ser melhores, eles compram isso. Você vai ter que trabalhar com esse fantasma, e não digo isso de maneira pejorativa, do mister aqui no Flamengo. Porque todo técnico que passou pelo Flamengo depois dele nunca foi suficientemente bom. Como é que vocês vão trabalhar isso internamente no Flamengo para que o Felipe Luiz tenha condição de fazer um bom trabalho, tenha o apoio, tenha a estrutura suficiente e para que o torcedor tenha paciência para o trabalho dele? Porque todo mundo que passou no Flamengo teve uma dificuldade enorme depois do JJ. É natural, é natural que isso aconteça. Quando há um treinador, não é só o JJ, mas qualquer treinador que tenha um sucesso muito grande, é difícil depois quem vem a seguir. Aquilo que me parece a mim é que já passou tempo suficiente para aparecer um novo JJ. Não que o Filipe tenha que ser o novo JJ, mas eu estou disposto a ajudar e muito e a acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil através do Filipe. Ô Boto, o primeiro reforço do Flamengo nessa temporada foi o Juninho. E foi algo diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, historicamente, mas que agora começa a ficar comum. Um jogador contratado com base num trabalho de scout, de números, de dados, de análise de perfil. E me parece que essa é uma característica muito forte dos profissionais que vêm de Portugal. Como é que você pretende implementar isso no Flamengo e como é que você acredita no impacto positivo disso para o Flamengo e agora para o futebol brasileiro também, dessa análise sistemática do atleta para a contratação? Sabe que normalmente os clubes, quanto mais ricos são, mais descuram o processo de contratação. Vão muito pelo nome, vão muito pelo dinheiro, se é caro é bom, e todos nós sabemos que muitas vezes não é assim. Para mim o fundamental é, nós temos um modelo de jogo que é característica do Filipe, mas que eu penso que é também o ADN do Flamengo, e os jogadores têm que servir esse perfil, porque há muito jogador bom que não serve o perfil que nós queremos para o Flamengo. Não tem nada a ver com a qualidade do jogador, tem a ver com aquilo que ele pode entregar para o modelo de jogo que nós queremos implementar. E, portanto, não é o facto de se gastar 15, 20 milhões num jogador, se esse jogador não encaixa naquilo que é o modelo que nós queremos ou que o treinador tem, é deitar dinheiro fora. Portanto, aquilo que é a minha ideia, e sempre foi, desde os meus tempos de Benfica, é uma análise profunda daquilo que é o nosso modelo de jogo, das necessidades que ele acarreta, de traçar um perfil para cada posição conforme esse modelo de jogo e depois ir na busca desse perfil. Depois, se esse perfil custa 5 milhões e não 10, melhor ainda, não é? Mas todos os jogadores vão ser contratados porque houve uma análise profunda daquilo que necessitávamos em determinada altura, de estar de acordo com aquilo que é o modelo de jogo, muitas vezes de ser o contraste, que as pessoas não percebem isso, de algum jogador que já temos na posição. Eles, não estou a dizer que eles vão resultar, porque no futebol não é uma ciência exata e muitas vezes há outros fatores que têm influência naquilo que é o rendimento do jogador, mas podem esperar que todos os jogadores que são contratados têm uma razão de ser. Uma razão de ser técnico-tática, uma razão de ser de enquadramento no modelo de jogo e também uma razão de ser na parte económica. Mas a gente está falando de uma quebra de paradigma também, né? No futebol brasileiro. É uma mudança de educação
do torcedor, do jeito de olhar futebol e do próprio Flamengo. O Flamengo virou o clube das estrelas aí nos últimos 6 a 8 anos. Quando você olha para o elenco do Flamengo, de Arrascaeta, de Gabigol, de Bruno Henrique, de tantos craques, de Davi Luiz, de tantos craques que o Flamengo contratou nos últimos anos, e o torcedor se acostumou um pouco com isso. Vai ter que ter um trabalho aí educacional com o torcedor do Flamengo para uma mudança de concepção também. O trabalho educacional é a bola entrar dentro da baliza, não é? Esse é o grande trabalho educacional. Mas muitos desses jogadores que citou, quando chegaram ao Flamengo, não eram as estrelas que são hoje, não é? O Flamengo também ajuda a criar essas estrelas. As vitórias ajudam a criar essas estrelas. Ninguém nasce estrela. E por outro lado, o que me vale contratar uma estrela se depois o treinador não a usa? Estrela decadente. Né? Exatamente. Ou cadente. Ou cadente. José Botto, o homem do futebol do Flamengo. Daqui a pouquinho eu volto, quero falar com ele sobre seleção brasileira e uma frase muito importante que ele disse, que o futebol brasileiro tem que retomar as suas origens. Daqui a pouquinho eu quero saber sobre isso do José Botto, que é o diretor técnico do Flamengo, ex-Benfica, com uma grande história no futebol português. Eu vou para o Giro SA, as notícias do esporte no Brasil e no mundo, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá. Oi, João, tudo bem? Não tem como a gente começar o Giro SA falando de outra coisa a não ser do Neymar, que está de volta ao Santos e movimentou o clube dentro e fora de campo. O Peixe anunciou 3 novos patrocinadores antes da estreia do novo Camisa 10 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A Havan assinou um contrato de 1 ano com a marca estampada na barra frontal da camisa. A Viva Sorte, que já tem os naming rights da Vila Belmiro, agora voltou também ao uniforme, na parte superior das costas. Por fim, a Luv Seguros terá a marca nos números das camisas por 2 anos. E a Conmebol anunciou uma nova parceria com a Rexona. A marca de antitranspirantes e desodorantes virou patrocinadora oficial da Libertadores e da Sul-Americana pelos próximos 2 anos. Vale a gente lembrar aqui que a Rexona já é patrocinadora das próximas Copas masculina e feminina. Em nota, a marca disse que o patrocínio busca inspirar torcedores e jogadores a superarem os seus limites e celebrar também o espírito do futebol sul-americano. Vamos encerrar falando de tênis. A Rolex renovou o contrato com o Rio Open e será o relógio oficial do torneio pelo 11º ano seguido. A marca está presente desde o primeiro aberto do Rio. Além disso, o brasileiro João Fonseca e o russo Andrei Rublev serão os embaixadores da Rolex durante a competição. João, eu fico por aqui, mas eu sei que tem muito mais com você no CNN Esportes SA. Até domingo que vem. Muito bem, depois do intervalo, José Botto, diretor técnico do Flamengo, eu quero saber dele. O que o futebol brasileiro tem que mudar para voltar a ser o futebol que encantou o mundo? 1 minuto só. Giro SA. Apoio Bet Nacional. Jogo legal é na Bet dos brasileiros. Gerdau. O futuro se molda. Galvão. Fala, Tino. Saiu. A lista saiu? E a Bet Nacional foi 100% autorizada pelo governo. Aí é jogo responsável, amigo. Sempre respeitando as regras. Coisa de quem sabe jogar com regulamento debaixo do braço, Galvão. É por isso que se divertir na Bet Nacional é mais seguro. Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Daqui a pouco no WW Edição Especial. Donald Trump está dando um tiro no pé? E as respostas com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões. Kelly Mayman Hock, conselheira sênior da McLarty Associates. E Marcus Young, coordenador do INSPER Agro Global. WW Edição Especial. Daqui a pouco. WW. Apoio
Galápagos Capital, a evolução natural. Você já acompanha o nosso canal no WhatsApp? Lá você recebe as últimas notícias da CNN. E para assinar é fácil. Basta ir em atualizações, canais, aceitar os termos de serviço e procurar o canal da CNN Brasil. Clicar no botão de mais e depois clicar no sininho para receber as notificações. Somos mais de 3 milhões de pessoas conectadas, recebendo atualizações constantes do maior canal de notícias do mundo. De volta com o CNN Esportes SA, conversando com o José Boto, diretor técnico do Flamengo. Perguntei a você no bloco anterior sobre esse novo modelo de contratação com scout, com dados, com números. E você usou muito isso na sua carreira, inclusive quando era diretor técnico do Shakhtar. E no Shakhtar você chegou a levar 8 brasileiros. Queria que você contasse um pouquinho desse processo, como diríamos aqui no Brasil, esse processo de peneira do futebol brasileiro, como é que foi feito e como é que você chegou a cada nome. Eu, quando fui para o Shakhtar, havia uma geração de brasileiros no Shakhtar que já estavam a acabar a nível daquilo que é a idade que na Europa se pensa que o jogador tem rendimento, e a minha missão era a renovação do elenco, e como o dono do clube tinha uma paixão enorme pelo jogador brasileiro, sempre foi tradição o jogador brasileiro. Essa paixão levou a que o Shakhtar criasse uma marca, uma brand aqui no Brasil, ou seja, para nós era fácil chegar aqui a jogadores de sub-20 da seleção brasileira, o que não era, por exemplo, em Portugal ou na França, que os jogadores não estavam para ir para o leste da Europa. Aqui no Brasil eles iam porque o Shakhtar oferecia essa brand de ter lançado muitos jogadores importantes, como o Fernandinho, como o Alex Teixeira, como o William. O próprio Bernard, ainda muito jovem. O jovem. Bernard, sim, muitos jogadores que fizeram a sua entrada na Europa no Shakhtar e depois tiveram carreiras brilhantes a nível do futebol europeu. Isso permitia-nos ter uma entrada muito grande naquilo que era os jovens brasileiros. Havia um trabalho que muito dele era feito aqui no Brasil por pessoas que me davam informações sobre os novos talentos a despontar, e a nossa estratégia era sempre vir buscar os jogadores antes que eles se estreassem no profissional. E foi assim que levámos, nesta minha primeira janela de mercado no Shakhtar, levámos cerca de 8 jogadores aqui do Brasil. Alguns deles, não, a maior parte deles, não tinham um minuto na Série A, e passado alguns meses estavam a jogar Champions League. O que me levava sempre a uma pergunta, que era: o que é que um jogador que está no Brasil, que os clubes conhecem, têm-no em casa, não apostam nele, porque talvez pensem que com a idade não estão prontos para jogar, mas estão prontos para jogar Champions League. E quando eu digo Champions League, o Shakhtar naquele tempo ganhou ao Real Madrid, ganhou ao Inter, com esses mesmos jovens que meses antes não tinham minutos aqui na Série A do Brasil. Podemos esperar que o Flamengo, com a sua gestão, com a sua direção de futebol, tenha essa realidade em algum tempo? Daqui a pouquinho está vendo um jogador que não é tão conhecido no mercado brasileiro, mas que o Flamengo buscou porque apostou, porque acreditou naquele jogador jovem com um potencial grande? Não, isso é uma das minhas características, imagens de marca, é o de lançar sempre muitos jovens. Para mim, o futebol não há idades, há qualidade. Não é? O jogador pode ter 30 anos, 35 e ter muita qualidade, mas também pode ter 18, 19 anos e ter muita qualidade. E a minha experiência em clubes como o Benfica, como o Shakhtar, onde nós vinhamos buscar aqui na América do Sul muitos jogadores que eram desconhecidos e depois se tornaram grandes jogadores a nível mundial, o próprio David Luiz, o Di Maria,
foram jogadores que, quando chegaram ao Benfica, eram jogadores perfeitamente desconhecidos, não é? E tiveram essa ascensão na carreira, porque tinham a qualidade e chegaram a clubes onde o treinador não tinha medo de apostar se o jogador tinha 18 ou 19 anos. Isso é algo que tem sido característica nos clubes onde eu tenho passado. Penso que no Flamengo não vai ser diferente também. Eu vou insistir nesse tema. A torcida do Flamengo vai ter paciência? Vai, se eles marcarem golos. Se forem bem... Se os jogadores forem decisivos, vai ter essa paciência. Eu vou dar aqui um exemplo de um jogador que nós levámos para o Shakhtar com 18 anos, sem nunca ter feito nenhum jogo aqui no Brasil, que hoje depois da guerra, voltou aqui para o Brasil, que é o zagueiro Vitão, que está no Internacional. Esse jogador encantou a Europa com 18, 19 anos, nos jogos que fizemos com o Inter, porque o Lukaku não tocava na bola. Ou seja, se alguém está preparado para jogar contra o Lukaku, está preparado para jogar quase contra toda a gente, não é? Depois é óbvio que a pressão da torcida é diferente, se calhar num clube como o Shakhtar para um Benfica, ou depois para um Flamengo, em que as coisas são ampliadas por muito. Mas quando o jogador tem qualidade, quando o jogador performa dentro de campo, depois o torcedor não quer saber se o jogador era conhecido, era desconhecido, se tem 18, se tem 28. Isto é tudo depois uma questão da bola entrar e dos resultados serem bons. O Boto, me chamou a atenção na sua primeira entrevista do Flamengo uma frase muito sincera sobre a necessidade do futebol brasileiro se reconectar à sua tradição de formação de jogadores. Nós, brasileiros, estamos muito incomodados com a dificuldade que a seleção tem tido no cenário nacional, nos últimos anos, em Copas do Mundo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, com a visão de quem tem muita experiência do futebol, mas que chega muito fresco aqui com o futebol brasileiro, com um olhar descontaminado do nosso dia a dia aqui. O Brasil, eu aprendi a gostar de futebol da maneira que gosto hoje com o Brasil de 82. Foi a primeira equipa que me encantou e que eu ficava apaixonado de ver jogar, não é? Esse é o ADN do Brasil. Esse é o ADN do Brasil, não há volta a dar. Querer mudar esse ADN, os resultados têm mostrado que não dão resultado, não é? Eu acho que o Brasil tem que voltar um pouco. E atenção, isto não quer dizer que a modernidade que vem da Europa, em termos de organização, principalmente defensiva, esteja descurada. Não. Essa parte é muito importante. Mas vocês têm que voltar a ter um jogo criativo, a jogadores talentosos, a jogadores decisivos, a jogadores que tocavam na bola e toda a gente tremia, não é? Eu lembro-me disso, do Romário, do Ronaldo, o fenómeno, cada vez que tocavam na bola, os defensores tremiam. Hoje, esse tipo de jogador parece que desapareceu um pouco do panorama brasileiro. E a minha teoria, e já fui criticado por ter essa teoria, já fui apoiado, é que isso tem muito a ver com a importação de métodos de formação de jogadores que vêm da Europa. Ao contrário, na Europa, muitos dos clubes vieram buscar coisas que vocês faziam aqui, se calhar até o faziam sem nunca terem teorizado sobre elas, não é? Mas que faziam aqui e que estão a replicar lá com muito bons resultados. Eu acho que o segredo é voltar naquilo que é o início da formação de jogadores, àquilo que são a essência e os fundamentos do futebol brasileiro e que sempre fizeram a diferença. Como é que você vê a seleção brasileira hoje e a atual geração do Brasil? Pensando numa Copa do Mundo no ano que vem. Aquilo que eu vejo é que falta ao Brasil aqueles jogadores que sempre teve, que são realmente os que fazem a diferença, não é? Aqueles que fazem ganhar jogos.
E esse jogador que eu vejo com essas características é o Neymar, que infelizmente tem tido os últimos anos da carreira dele muito marcados por lesões. Eu penso que havendo um jogador como esse, e esse jogador neste momento é o Neymar, as possibilidades da seleção brasileira aumentam muito. Não existindo esse jogador, vai ser uma seleção sempre forte, mas que vai passar algumas dificuldades, como tem passado agora nesta fase de apuramento. Falando um pouquinho da sua experiência, você passou Portugal, história muito grande no Benfica, e é a sua terra, leste europeu, agora no Brasil, Grécia, você rodou no futebol europeu de uma maneira geral. Como é que você vê o futebol brasileiro do campo para fora hoje? É um momento que o Brasil começa a ter clubes como empresa, que o Brasil discute calendário de maneira mais profunda. Como é que você vê, inicialmente, a organização e o futebol brasileiro como produto e como mercado hoje? O Jorge Jesus, quando esteve aqui no Flamengo, teve algumas declarações que foram, vá lá, alvo de chacota, de gozação em Portugal, quando disse que o Campeonato Brasileiro era, a nível de competitividade, tinha o mesmo nível da Premier League. Eu que conheço bem o Campeonato Brasileiro, concordo absolutamente com ele. O Brasil tem as duas coisas mais importantes no futebol. É uma torcida apaixonada e jogadores de futebol de grande nível. É realmente um campeonato onde há uma competitividade muito grande. Não há um clube que se destaque e que vá ganhar facilmente. Há sempre uma luta 3, 4, 5 e isso é emocionante. Aquilo que eu acho que falta ao Brasil para realmente ter uma penetração na Europa grande, porque em Portugal já tem muito por via do Jorge Jesus e dos técnicos portugueses. É um campeonato que é seguido e é transmitido na televisão portuguesa, mas para chegar a outros patamares é cuidar um bocadinho do produto. E quando eu digo cuidar um bocadinho do produto é ser jogado em relevados melhores, não ser jogado em sintéticos, porque isso tira qualidade ao jogo, tira qualidade ao produto de televisão. Já estou a entrar numa área que tu sabes melhor que eu, mas tira qualidade ao produto que se vende. Eu penso que cuidando do produto futebol brasileiro, ele é extremamente vendável para a Europa. Para fechar, você disse no início do programa que a prioridade do Flamengo é o brasileiro. O Flamengo tem que entrar para ganhar tudo, para brigar por tudo, mas tem uma prioridade clara, que é o Campeonato Brasileiro. O torcedor brasileiro ele é aficionado pela Copa Libertadores e esse ano o Flamengo tem um Mundial de Clubes. Como é que o Flamengo pretende trabalhar esse calendário para lidar com isso tudo? Como lhe disse, o Flamengo, por tradição, por história, pelo elenco que temos, pela ambição que temos, vai entrar em tudo para ganhar. Se tiver que fazer uma escolha em determinado momento, essa escolha passa pelo Brasileirão, pelo Campeonato Brasileiro. Porque é uma competição mais importante, é uma competição que abre outras portas e por ser algo em maratona é mais fácil de controlar do que algo que é eliminar com todas as vicissitudes que isso tem de jogos a eliminar. Não é tão fácil controle, não é? Mas a Libertadores, que é a Champions aqui é sempre, até porque historicamente nos últimos anos o Flamengo também as ganhou por 2 vezes ou 3 vezes neste último período. Faz parte também dos nossos planos estarmos a lutar por isso durante esta temporada. E esse Super Mundial
nos Estados Unidos, tem condição de algum time sul-americano competir, disputar contra forças europeias como Real Madrid, como Manchester City? Tem alguma condição da gente imaginar alguma coisa? Aí eu acho que posso fazer aqui uma chamada à realidade, não só do torcedor do Flamengo, mas também do torcedor brasileiro. O nível do futebol a esses patamares das grandes equipas das Big Five ligas europeias é uma realidade completamente diferente. São elencos de altíssimo nível, são equipas habituadas a jogar muitos jogos também a níveis de intensidade elevadíssimos e às vezes acho que seria um pouco fanfarrão da minha parte dizer não, agora vamos jogar com o Real Madrid, vamos ganhar, vamos jogar com o Chelsea. Não, essas equipas temos que ser realistas, estão num patamar diferente de competitividade. A grande questão é, para os times da América do Sul, vamos estar em plena competição a meio das nossas temporadas. Voo de cruzeiro. E eles vão estar ou em final de temporada ou em princípio de temporada. A grande questão que eu me ponho a mim, e sem nunca ter falado com ninguém sobre isso, mas ponho-me a mim se eu estivesse no lugar desses times europeus que têm uma decisão muito forte a fazer, que é ou não dão férias aos jogadores e seguem do final da temporada para o Mundial, com todos os riscos que isso acarreta na temporada seguinte, ou dão férias e vêm para o Mundial fazer pré-temporada. Que me parece a mim, sem nenhum insider information, que é isso que eles vão fazer. E aí pode dar uma equilibrada, né? Exatamente. Vão usar o Mundial, o Super Mundial, como uma parte da pré-temporada. E isso vai dar uma equilibrada entre os times da América do Sul e essas potências europeias. Boa sorte para o Flamengo no Mundial e muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Prazer te conhecer. Obrigado. Muito obrigado, José Boto, ele que é o diretor técnico do Flamengo e tem um desafio de comandar o futebol do clube mais querido e com a maior torcida do Brasil. Esse foi o CNN Esportes S.A., sempre no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Até o próximo domingo, um grande abraço.